Bom dia, pessoal, bom dia. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje de manhã. Só em vocês estarem aqui, vocês já são vencedores. Não é fácil, todo sábado de manhã, estar acordando cedo, pegando transporte. Mas assim, é a partir desse esforço que vocês fazem que o resultado de vocês vai ser altamente positivo. Eu não poderia deixar de não comentar o que o Fábio estava falando agora, a questão de redação, de notas do Enem, mas eu preciso fazer um desabafo com vocês, certo? Vocês precisam focar na redação, obviamente, a gente não tem dúvida disso. É aquela prova do Enem que tu já começa com 1000 pontos e à medida que você vai cometendo um deslize ou outro, você vai perdendo um pouco de pontos. Mas, com o tempo, se vocês pararem para observar, ao longo dos últimos anos, qual é a prova do Enem, tirando a redação, que mais te permite a maior nota? Matemática. Com certeza, matemática. Perceba bem que ano passado, aqui em Fortaleza, no Ceará, nós tivemos, se eu não me engano, agora 5 pessoas tiraram nota 1000 na redação. 5. Foram 5 ou foram 8, não lembro agora ao certo. Acho que foram 5. Mas quantas vagas? Vou usar aqui o curso que é dito como bicho-papão do vestibular, que é a medicina. Alguém quer medicina aqui? Legal. Então, aquele curso que o pessoal geralmente, né, vê como bicho-papão, que é aquele curso mais difícil, que é aquele curso que mais exige. Tudo bem. Quantas vagas? Só a UFC tem quantas vagas de medicina todo ano? Uma média de 300 vagas. Natiel, como assim? Porque tem o UFC Sobral, o UFC Cariri e o UFC Fortaleza. Tudo bem? Então, tu tem 300 vagas, em média, medicina UFC. Eu falei, quantas pessoas tiraram 1000 na redação? 5. Para passar em medicina, precisou fechar a redação? Precisou? Não. Mas vai olhar a prova de matemática dessa galera que entrou. Lá em cima a nota. Matemática está fazendo a diferença no Enem hoje, galera. Matemática está mudando a realidade do Enem. Se a tua prova de matemática for otimizada, a tua nota vai lá para cima. E como é que tu otimiza uma boa prova de matemática? Olha só como a estratégia, ela é um efeito dominó. Quando tu sobe muito numa prova, essa prova levanta a nota das outras. Quando tu cai em uma prova, essa prova derruba a nota das outras. Se tu sobe matemática, ela pega a tua natureza e puxa. Ela pega a tua humanas e puxa para cima. Ela pega a tua linguagens e puxa para cima. Olha a importância que a matemática hoje está tendo. E como ela é a nota que mais permite uma pontuação alta, às vezes quase perto de 1000, há 3 anos atrás, não sei como, uma pessoa tirou 1004. Não entendi até hoje isso, mas tirou 1004. E não estou brincando, foi uma verdade. Então, vejam a importância que a matemática tem hoje. Então, se eu posso te dar uma dica, por mais que eu seja da biologia, cria um horário de estudo e bota a matemática nele diariamente. O Fábio Frota pode falar mais do que ninguém sobre a matemática. Bote um foco nela, leve a matemática muito a sério. Eu acho que talvez aí você vai dar um grande passo em relação ao seu Enem. Mas qual é um grande passo para a tua matemática ser boa no Enem? Qual é a prova que está no mesmo dia da matemática? Qual é a prova que você faz no mesmo dia de matemática? Natureza. Quer dizer que para fazer uma boa matemática, tu tem que ir rápido em quem? Na natureza. Afinal, fazer 45 questões de matemática e 45 questões de natureza, às vezes, demanda um tempozinho. Então, administrar o teu tempo em natureza vai garantir uma boa prova de matemática. Administrar o tempo em matemática vai te garantir uma boa prova em natureza. Tu percebe que tudo isso não é só conhecimento, é treino, que o Enem é um treino, não basta só saber, tem que estar treinado para ele. É que nem você vai jogar um jogo de futebol e está treinando para vôlei. Não vai dar certo. Então, treine de acordo com a sua prova. Entenda a estratégia. Entenda o jogo. Bote o manual embaixo do braço. E vá para a luta. Então, talvez assim a gente consiga otimizar a nota de vocês. E o que eu mais quero aqui é ver todo mundo aqui aprovado, se Deus quiser, todo mundo aí conquistando seus sonhos. Natiel, meu sonho é fazer biologia. Todo sonho pode ser mudado. Tá certo? Você pode mudar o seu sonho ainda. Eu apoio você. Não queira ir para a biologia não, pelo amor de Deus. Certo? Você tem uma opção. Ok? Na minha época de vestibular, dizia que a gente fazia biologia porque era o primeiro curso da ficha de inscrição. Aí a gente acabava fazendo biologia mesmo. Mas vocês têm escolha ainda, tá bom? Então, pessoal, o Fábio pediu que hoje eu viesse falar com vocês sobre biotecnologia.
todo ano, o Enem está cobrando essas questões de biotecnologia. Não somente o Enem, vestibulares em geral. Às vezes tu vê o tema de biotecnologia na prova de humanas, na prova de linguagens. É possível? É, porque o contexto no qual a questão pode se inserir, pode vir a questão de biotecnologia. Quem sabe a redação não viesse com um viés em biotecnologia? Há mais de 9 anos, 10 anos, se eu não me engano, não cai na redação nenhum tema que envolve meio ambiente, nenhum tema que envolve saúde, nenhum tema que envolve parte medicinal. Então não cai impacto ambiental, não cai ciclos de água, não cai lixo, não cai vacinação, não cai imunização, não cai célula-tronco, não cai nada disso no Enem na redação há muitos anos. Vai cair isso esse ano. Célula-tronco, biotecnologia. Afinal, o que é que você mais vê se você liga hoje na televisão? Qual é a propaganda que tu mais vê na televisão hoje? É uma frase que todo mundo sabe. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? E geralmente nessas propagandas, eles trazem temas que mexem com biotecnologia. Ah, mas é agricultura. A nossa soja hoje é toda transgênica. Ah, mas está falando de um inseto matar uma praga. Eu uso um inseto para matar outro inseto que é a praga de uma planta. Esse inseto é geneticamente modificado. É biotecnologia. Ah, mas está falando do fruto. Espera aí, pessoal. Hoje os frutos da gente são modificados para crescerem mais rápidos, frutificarem mais rápido, para terem mais massa proteica, para resistirem à falta de água. Isso é biotecnologia. Não, mas tem um comercial que fala de boi. Pessoal, o nosso boi é uma máquina genética hoje. Nosso boi é uma máquina genética, é altamente modificada, assim como nossas vaquinhas. As vaquinhas hoje, muitas são modificadas geneticamente para produzir mais leite. Tu percebe que não tem como a gente fugir da biotecnologia hoje. A medicina se usa da biotecnologia. Então não tem como a gente fugir disso. Está no nosso contexto. Então você tem que estar preparado não somente para a prova de biologia, mas usar a biotecnologia para as demais provas do teu Enem. E quando eu te falo em biotecnologia, você conhece, você sabe. Às vezes você esquece que sabe. Espera aí, eu realmente sei o que é biotecnologia? Se você for usar a palavra ao pé da letra, são processos tecnológicos, são processos que o homem desempenha, onde eu uso seres vivos com determinadas finalidades. Se a gente for parar para avaliar a biotecnologia, a galera lá no Egito, muito tempo atrás, 4.000 anos antes de Cristo, entendia que ao usar leveduras se auxiliava na produção de pães. Ele não tinha a menor noção que era uma levedura, ele não tinha a menor noção do que é um processo fermentativo, ele usava tudo de forma senso comum. Ele fazia as coisas sem saber o motivo, só sabia que dava certo. A gente tem muito disso, né? A gente não entende por que alguma coisa dá certo, mas faz. Eles faziam mesmo. Assim como os chineses fizeram também coisas parecidas muito tempo atrás. O homem, há muito tempo, pratica atividades em biotecnologia e às vezes nem entende o que está fazendo. Obviamente que com o avanço da ciência, com a ciência andando a passos largos, com novos conhecimentos sendo montados, sendo criados, sendo modificados, aí o homem começou a entender melhor. Natiel, espera aí, a ciência muda. Não é que o fato científico muda. Existe um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que ele diz assim: toda ciência só é ciência quando é possível de ser refutada. Toda ciência só é ciência quando ela pode ser negada. Ou seja, a ciência é absoluta? Não. A ciência pode mudar. Isso é ser ciência. A possibilidade de eu ir alterar algo, melhorar algo, modificar algo. Aquilo que não é científico, aquilo que é absoluto, é isso e pronto. Eu chamo isso de quê? Quem lembra da palavra? Vai cair na prova de ciências humanas. Como? Você usa muito isso em religiões, a palavra dogmático. Aquilo que você tem como uma verdade absoluta, nós chamamos de dogmático. Não precisa discutir, não precisa conversar, é isso e pronto. A ciência não pode fazer isso. A ciência tem que dizer, provar, levantar uma hipótese, fazer uma pesquisa científica, que é o famoso método científico,
para que no final eu possa responder a minha hipótese. Não é à toa que todo trabalho científico termina com a famosa conclusão e antes disso tem os seus resultados e discussões. Isso faz parte do método científico. Então o homem, há muito tempo, tenta entender essa variedade de possibilidades que o mundo vivo nos proporciona. Um outro cara que se destacou muito, mas não somente na biotecnologia, ele se destacou em quase tudo que você puder imaginar, que é o famoso Louis Pasteur. Todo mundo conhece o Pasteur, né? Talvez você mais lembre do Pasteur quando você vai lembrar daquela aula de origem da vida, onde ele pegou um frasco que tinha um gargalo na forma do pescoço de uma ave. Qual era a ave? Qual era a ave? Cisne. Certo? Não é cisne, não. Cisne. Pescoço em forma de pescoço de cisne. Pegou o gargalo, torceu todinho. E a partir desse experimento, o que foi que ele deduziu? Que um ser vivo se origina a partir de outro ser vivo. Foi até a ideia que te falou que o Pasteur confirmou a ideia da biogênese. Só que o Pasteur participou de muita coisa. Ele teve muita contribuição científica. Inclusive em processos fermentativos, onde eu uso um ser vivo para uma finalidade. Então, Pasteur se usou de biotecnologia também. Olha como a biotecnologia está no nosso dia a dia constantemente. E já vem de muito tempo. É aquela velha ideia. A gente praticava ela, só não sabia que estava a praticando. Porque a partir do momento que eu tive um avanço na microscopia, um avanço na biologia molecular, eu comecei a entender os micro-organismos, eu percebi, olha, tinha um micro-organismo agindo aqui, só que eu não sabia. Aí mais tempo passa, a gente vai entender o que é que esse micro-organismo faz. Eu sabia que ele estava ali. Mas será o que é que ele influencia? Todo mundo aqui em casa, por exemplo, quando vai fazer um bolinho, aquele bolinho legal para tomar um café, você bota o que naquele bolo? Fermento. O que é que tem no fermento? O micro-organismo. Você usa da microbiologia, da biotecnologia, mas a gente nem sabe, né? Há quanto tempo vocês fazem isso? Nossas mães, nossos avós faziam isso, botando fermento numa massa para que a massa possa inflar, porque aquele micro-organismo do fermento, ele vai produzir gás carbônico que vai auxiliar a massa a inflar, como se fosse um balão se enchendo de ar. Então, é uma biotecnologia. Só que a gente, às vezes, nem lembra que está fazendo isso. Contudo, isso poderia ser repertório de redação. Você fala da biotecnologia que a gente já faz empiricamente há muito tempo, e comparar com a biotecnologia moderna, que é essa que usa o manipulamento genético. Então, você tem um repertório legal para a tua redação, caso viesse esse tema. Você trabalhar a biotecnologia clássica contrapondo com a biotecnologia moderna. Então, são essas jogadas que você tem que levar para a sua prova, para garantir o seu repertório. Tudo bem? Então, assim, mas quando eu te falo em biotecnologia, eu não posso... Tem esse texto aqui, mas eu não vou nem usar, não. Eu não posso falar para ti de biotecnologia sem te falar rapidamente de seleção artificial. Porque quando eu te falo de seleção, você lembra de qual automaticamente? Natural. Só que tem essa artificial aqui. E ela é importante para você entender uma jogada legal. O homem, há muito tempo, se utiliza da seleção artificial. Seleção natural, todo ser vivo sempre esteve sujeito. Não existe um organismo vivo no mundo que não esteja sujeito à seleção natural. Tudo bem? Não existe um ser vivo que não esteja sujeito à seleção natural. Isso é um fato. Mas a seleção artificial é outra história, galera. Olha, Natiel, por que é outra história? Simples. Há muito tempo o homem, ele observa a natureza. E ele observa aquilo que é interessante e aquilo que não é. Natiel, como assim? Pense nos cachorros. Pense em cachorros. Você vê várias raças, mais de 400 raças. E o homem auxiliou no processo para gerar essas centenas de raças. Como assim? Ele percebia, esse cachorro aqui é rápido, rapaz. Ixi, esse aqui não é rápido não, mas esse aqui tem a boca grande. Opa, esse aqui não é rápido, não tem a boca grande, mas é forte. Quer saber? Eu vou estimular os cachorros rápidos a cruzarem com o uso da boca grande. Para gerar o que no final? Um cachorro rápido da boca grande. Agora pronto, eu gerei um totozinho rápido da bocona. Pronto. Vou chamar ele de Totó. Pronto. Bem criativo o nome. Agora eu quero que o Totó, ele além de ser rápido e ter a boca grande, eu quero que o bicho seja forte.
Então, eu começo a induzir cruzamentos com um cachorro forte. Agora eu tenho um totó forte. Um totó estronda, digamos assim. Totozão. Totó agora está bombado. Beleza, agora eu quero que o totó rápido, forte, da bocona, eu quero que o totó seja agressivo. Então eu começo a cruzar com raças que geralmente têm um histórico de maior agressividade. Agora eu tenho um totó rápido, forte e bruto. Esse totó, quem que vai mexer com ele? Esse totó te lembra alguém? Que cachorro o totó está te lembrando agora? Pitbull. É um tipo, é um exemplo. Então, essa seleção de características foi natural? Não. Foi altamente artificial. E o homem faz isso, ó, há muito tempo. Há muito tempo o homem faz isso. Pessoal, tem seres humanos que fazem isso. Natiel, como assim? Alguém aqui assistiu Game of Thrones? Alguém aqui ficou feliz com o final? Ok. Estamos no mesmo barco, tá certo? Se eu falar de Game of Thrones para você, eu vou usar um exemplo altamente fictício, mas que tem na vida real. Entre as várias casas e famílias do Game of Thrones, você tem a casa da Dany, né? A Daenerys Targaryen, a mãe de todos os homens, quebradora de correntes, rainha não sei de quê, dos ândalos, do primeiro do seu nome, aquela coisa toda que eu nunca decorei. Mas a Dany, que eu sou íntimo, a Dany é minha chapa. A casa dela, que é a Targaryen, eles tinham costume de gerar descendentes, eles com eles. Alguém lembra disso? Que eles tinham casamentos familiares, muitos. Tem gente que faz isso ainda hoje, Natiel? Tem. Os casamentos endogâmicos. Tem população no mundo hoje, assim como os Targaryens do Game of Thrones, que cruzam entre si para não misturar as raças. Querem ser puros, porque eles têm altamente medo de quê? De uma característica de outra raça esteja na sua. Ou seja, está evitando os genes de outros seres humanos. É doidice? Talvez. Mas é uma seleção. Eu só quero as características que são relativas à minha família, ao meu grupo social. Não quero misturar. Essa endogamia ainda existe, esses cruzamentos endogâmicos. Então, não deixa de ser uma seleção artificial, por assim dizer. Mas espera aí. Gato passou pelo mesmo processo. Gato passou pelo mesmo processo. Tu tem hoje um monte de raça de gato. O legal é que são várias raças diferentes, mas todos pertencem à mesma espécie. Tudo bem? Todos pertencem à mesma espécie. Ainda atendem ao conceito proposto por Ernst Mayr, que dizia que espécies são organismos que cruzam naturalmente entre si, gerando filhos férteis. Então, por mais que sejam diferentes entre si, continuam sendo da mesma espécie. Então, o gato passou por isso, vaquinhas passaram por isso, onde você começa a querer que as vaquinhas cruzem entre si para gerar indivíduos que produzam mais leite, por exemplo. É uma seleção artificial também. Agora, obviamente, qual é a consequência inevitável que a gente acaba se deparando com isso? Pense comigo. Vamos supor que um cachorro, todo mundo acha bem fofinho. O pug. Todo mundo sabe o que é um pug? Aquele cachorro que parece um monstrinho do zoião torto pro lado, todo mongol. Todo fofinho, mas mongol. Todo mundo lembra do pug? Pug é legal, né? Massa. O pug, ele é um cachorro muito legal, muito fofinho. Contudo, ele tem altos problemas respiratórios. Altos problemas respiratórios. Até onde é que tu quer chegar? À medida que eu vou criando a seleção artificial para selecionar características que me interessam, sem querer, eu seleciono características que não me interessam. Conseguem visualizar isso? Eu selecionei o pug para ele ser aquela coisinha fofinha, bolotinha do zoinho, lindo, mas ao mesmo tempo eu deixei que genes problemáticos também passassem adiante, como aqueles que os dão problemas respiratórios. Entendem a ideia? Dog alemão, todo mundo conhece dog alemão? Aquele cachorro que parece um dinossauro. O Scooby-Doo. Scooby-Doo é um dog alemão. Lembra do Scooby-Doo? Pronto, dog alemão é desse tamanho. Se ficar em pé, passa de mim. Até porque passar da minha altura não é difícil. Né? Também não é difícil isso. Mas o dog alemão, ele é um cachorro enorme. Enorme. Mas bobo demais. Bobo, ladrão, entra na tua casa, rouba a tua casa, ele brinca com o cachorro e vai embora. Não tô exagerando. Não tô. Ainda há casos do dog alemão até avançar um ladrão, mas ele avança e não morde.
Tem uns doidos que mordem, mas eles geralmente são bobões. Natiel, diabo é isso. Pois é, são bobões. Então, para que eu quero esse cachorro? Eu queria um cachorro grande e bobo. Eu não queria o Totó, que era forte, rápido, agressivo da bocona. Eu queria um grande, forte, da bocona e bobo. Fazer o quê? À medida que eu fui selecionando artificialmente características para o dog alemão surgir ao longo do tempo, outros genes acabaram também passando adiante. E o dog alemão sofre de graves problemas gastrointestinais, que geralmente levam muitos à morte, que geralmente é o problema de torção gástrica normalmente. Então, assim, à medida que eu seleciono características legais, infelizmente, características não legais também são selecionadas. O homem não está mexendo no material genético, ele está induzindo cruzamentos. Beleza? Então, seleção artificial tem isso. O homem seleciona o que interessa e ele não está pensando em quê? Que seria uma questão boa do Enem. Ao selecionar coisas que interessam a si próprio, a si, o homem, o que é que ele está esquecendo? Ele pensa em si, mas ele esquece de quem, o homem? Do próprio animal. Ele não pergunta, até porque não tem como perguntar, ele não se preocupa se para o animal vai ser bom. Natiel, isso é um problema ético, com toda certeza do mundo. Isso é um problema ético. Por isso que existe hoje uma grande linha de pesquisa chamada bioética, que depois a gente fala de bioética. Existe a bioética humana, mas tem a bioética animal. Na verdade, tem a bioética vegetal. Na verdade, a bioética ela é macro, ela é a nível de ambiente. Todo ser vivo reside na bioética. Então, eu tenho que ter cuidado quando eu vou trabalhar com seres vivos. E o que é até passível de prisão se você fizer práticas irresponsáveis. Mas daqui a pouco eu te falo mais de bioética. Daqui a pouco eu falo mais disso. Então, eu estou falando aqui de seleção artificial, onde o ser humano seleciona características que lhe interessam. Mas essa seleção artificial, o homem está manipulando o DNA? Não. É um processo sem tecnologia, concorda? É um processo que não necessita de uma tecnologia avançada, de estudos avançados, de formação. É um processo altamente não técnico. Contudo, existem os processos de biotecnologias mais técnicos, que a gente vai já falar, certo? Então, o que eu acabei de falar, eu seleciono características favoráveis, só que genes desfavoráveis acabam sendo selecionados juntos. Pessoal, quando a gente fala em característica do cachorro, característica do gato, da vaca, da planta, quando a gente fala em característica, fica claro para ti, sempre que eu falo em característica, apita na tua cabeça a palavra gene, sejam reais comigo, sempre que eu falar característica, a palavra gene apita na tua cabeça. Quando eu te falar característica, saiba que por trás dela existe pelo menos um gene. Então, o homem selecionou características, ok. Mesmo sem saber, ele estava selecionando o quê? Genes, cadê? Genes. O homem selecionou genes favoráveis, só que indiretamente também selecionou genes desfavoráveis. Todo mundo aqui lembra do dogma central da biologia? Natiel, o que é dogma central da biologia, pelo amor de Deus? Alguém um dia já viu aquele gráficozinho bem facinho? DNA, setinha para RNA, RNA, setinha para proteína. Todo mundo já viu isso? Legal. Isso é o dogma central. O que é que ele quer falar com isso? Que no DNA estão nossas informações genéticas. Só que o DNA é uma molécula puramente informacional. O DNA não é uma molécula de execução. Por exemplo, você tem gene para cabelo loiro. DNA. Tu tem no teu DNA o gene para cabelo loiro. Mas o que é que torna o teu cabelo amarelado? Uma proteína. O DNA tem a informação ou executou a informação? Tem. Quem foi que executou a informação? A proteína. Eu tenho gene para produzir muita melanina. Isso é meu gene, meu DNA. Mas quem é que torna a minha pele morena? A proteína, a melanina. Então o DNA é uma molécula informacional. Mas quem é que geralmente executa as informações, que manifesta as informações genéticas? As proteínas. A gente fala proteína para resumir a história. Na verdade, seria um negócio bem assim, diferentezinho. Mas para o vestibular a gente abrevia mesmo.
Tá certo? Então lembrem, DNA, setinha para RNA, setinha para proteína. Natiel, por que tem esse RNA no meio? Porque a informação está onde? DNA. Quem é que executa a informação? Proteína. Ou seja, para que o RNA no meio do caminho? Porque ele vai lá no teu DNA, pega essa informação para transformar numa proteína. É o meio de campo. Então eu preciso do RNA porque é ele, na verdade, são eles que vão pegar essa informação para gerar a tua proteína fofa. Tudo bem? Lembramos desse dogma central? Aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente lembrar. Quando você escuta falar em genética, uma frase acontece muito em vestibulares, em livros, em revistas, professores falam, mas eu preciso falar dessa frase com vocês e eu quero que a gente discuta sobre ela. Ela é uma frase-chave para tudo que a gente está conversando hoje. Quem aqui nunca ouviu a frase, o código genético é universal? Todo mundo já ouviu a frase? O código genético é universal. Natiel, e é? É. Natiel quer dizer então que o DNA de todo ser vivo é igual? Espera aí. Eu falei que o DNA é igual? Eu falei que os genes são iguais? Não. Eu falei que o código genético ele é universal. E o que é que esse código genético significa? Código genético universal, eu estou me referindo à maneira como é lido o nosso DNA. A maneira como a molécula de DNA é interpretada para produzir uma proteína. Essa forma de leitura do material genético é universal. Eu estou falando da forma de leitura do material genético. Ela é universal. Mas, você pode até copiar aí no seu livro, no seu caderno, na sua apostila, na camisa, no braço do amigo. O código genético é universal. Ok? Mas o genoma dos diferentes organismos são individuais. Beleza? O código genético, a forma de leitura é universal. Mas o genoma, o conjunto de genes de cada organismo é diferente. Os genes dos diferentes seres vivos são diferentes. Mas a forma de ler os genes é igual. Entendemos a diferença? Porque são frasezinhas que confundem os alunos. Então, o que é universal? A forma de leitura. O código genético, ele é universal. Mas o genoma de cada indivíduo, de cada espécie, é particular. Pegamos a ideia? Todo mundo? Pessoal, por exemplo, todo ser vivo, vamos dizer sim ou não, todo ser vivo, todo, sem exceção, bactéria, a ameba, que é um protozoário, sei lá, o Trypanosoma cruzi, o Ascaris lumbricoides, o Enterobius vermicularis, a angiosperma, sei lá, o totó, todo mundo. Todo ser vivo, vocês vão dizer sim ou não, é parente? Eu sou parente da minhoca? Sou. Natiel, que negócio é esse? Sou. Eu sou parente da minhoca. Eu sou parente da ameba. Natiel, isso é feio dizer isso. Não, mas tenha vergonha não, todo mundo é. Pessoal, por que eu posso te falar com toda a honestidade do mundo que todo ser vivo é parente? Porque todo ser vivo surgiu a partir do primeiro ser vivo, concorda? O primeiro ser vivo há bilhões de anos atrás é o ancestral comum de todos os demais seres vivos para frente. Quer dizer que todo mundo tem o mesmo ancestral. Então todo mundo é parente. Ah, Natiel, mas é um parentesco bem antigo, né? Eu acho que é tipo um primo de segundo grau. Não, bote grau aí, bote uma exponencial bem grande aí, bote. É altos graus aí, entendeu? Mas todo mundo é parente. Tem uma frase muito fofa que eu gosto muito de falar por aí. A vida é monofilética. Todo mundo sabe o que é monofilético? Monofilético é um grupo, é um agrupamento de seres vivos que tem o mesmo ancestral. Todo mundo tem o mesmo ancestral. Então a vida é monofilética.
Monofilético é um grupo com o mesmo ancestral. Beleza? Então, se todo mundo tem o mesmo ancestral, todo mundo tem um parentesco, isso ajuda muito a você entender o motivo do código genético ser universal. Perceberam o paralelo? Como todo mundo surgiu do mesmo canto, a forma de leitura do DNA continuou a mesma. O que vai variar de um ser para outros é o conjunto de genes, o nosso genoma. Entendemos a ideia, galera? Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente conseguir construir a nossa aula de hoje. Eu posso criar uma polêmica? Fábio, eu posso criar uma polêmica? Posso? Pessoal, vocês sabiam que não existe peixe? Ou que você é um peixe? Vocês sabiam disso? Natiel, que negócio é esse? Me ajuda. Pois é. Eu te dou duas opções. Ou não existe peixe, ou todo mundo é peixe. O que é melhor para ti? Nenhuma das duas é boa, né? Pois é. Peixe é uma classificação, galera, artificial. É um grupo que não é natural dentro da escala filogenética. O grupo peixe, dentro da escala filogenética, que estuda a história evolutiva dos seres vivos, ele não é um grupo real. Peixe é um nome artificial, um nome tipo coisa, entendeu? É tipo coisa, é um nome genérico. Na verdade, nós temos dois grupos. Os cordados com mandíbula e os cordados sem mandíbula. O que nós chamamos de gnatostomados, que são os sem mandíbula, e os com mandíbula. Aí dentro dessa galera com mandíbula, tem a galera com esqueleto ósseo, que são os osteíctes. Já ouviram esse nome osteícte? Só que geralmente tu escuta o nome osteícte para se referir a quem? A peixe. Como cará, como, sei lá, esses peixes mais fofinhos, baiacu, essas coisas mais comuns. Só que, na verdade, todo mundo faz parte do mesmo grupo com o mesmo ancestral. Ou seja, ou todo mundo é peixe, ou não existe peixe. Natiel, mas por que os livros ensinam tudo torto pra gente? Sei não. É a pergunta de 1 milhão. Sei não. Quem descobrir, ganhar um Nobel aí. Por que a galera ensina essa coisa meio torta? Mas peixe mesmo não é um grupo real. É um grupo artificial. Natiel, acabou com a minha infância. Tudo bem. Quando eu aprendi isso também eu fiquei triste um dia. É tipo aquela história que vitamina C não cura gripe. Alguém que foi obrigado a tomar Seuin, Redoxon todo dia? Pois é, eu também. E não cura, ó. É chato, né, isso? Pois é. Se eu ficasse com vocês um dia todinho, eu traumatizava vocês a vida todinha. Mas não, a ideia aqui não é essa, não. Posso continuar, então? Vamos aqui. Amigos, aí o homem... Eu vou juntar tudo que eu falei agora. Aí o homem pensou com o pensamento. Vagalume legal, ó. Ele brilha. Fofinho, vou criar um vagalume. Pronto, o cara criou um vagalume e gostou. Aí ele pensou, o vagalume brilha. A planta não brilha. Será que seria possível fazer a planta brilhar? Se o vagalume brilha, é porque ele tem um gene que garante isso. Se a planta não brilha, é porque ela não tem esse gene. Será que seria possível eu transferir o gene do vagalume para a planta? Ou, por exemplo, essa planta aguenta falta de água. Essa outra faltou água, morreu. Será que eu conseguia transferir esse gene da resistência à seca de uma planta para outra? Ou melhor, essa vaca gera muito leite, aquela gera menos. Será que eu conseguiria transferir esse gene da vaca que gera muito leite para outra, para as duas ficarem gerando muito leite e assim eu ter mais produto para mexer na economia? O homem se perguntou muito nisso. Seria possível transferir um gene de um organismo para outro, pensando no organismo ou na gente? Depende do caso. Tem caso que é só na gente mesmo. Às vezes a gente pensa em dar uma melhorada nos organismos. Mas, normalmente, 99% dos casos é pensando em si próprio. O homem pensando no homem. Aí o homem pensou, para eu transferir o gene de um organismo para outro, significa dizer que quem recebeu o meu gene tem que reconhecer o meu gene. Que quem recebeu o meu gene tem que conseguir ler o meu gene. E o que é que garante que um ser vivo consegue ler o gene do outro? O código genético
é universal. Então, o homem, quando se deparou com essa situação, que a forma de leitura do DNA é a mesma, ele pensou, então eu posso transferir de um organismo para outro. Se todo mundo tem a leitura igual, por mais que os genes sejam diferentes, mas a leitura é igual, então eu vou transferir meu gene de um organismo para outro. E vou ver no que dá. Então, o homem pensou agora em combinar DNAs. Na verdade, em recombinar DNAs. Daí vem a ideia da tecnologia do DNA recombinante. O nome já fala por si só, né? Tecnologia do DNA recombinante. Que é uma técnica base, uma das técnicas base da biotecnologia, que visa combinar diferentes DNAs. Com qual finalidade? Depende do caso. Nós citamos alguns aqui agora. Então, tudo isso é possível devido ao código genético ser universal. Beleza? Tudo bem que às vezes o homem ele faz umas pesquisas meio assim no way, umas pesquisas meio out, como, por exemplo, no dia que ele transferiu o gene do hormônio do crescimento para um rato. Natia, o que ele queria fazer com o rato e o hormônio de crescimento? Que o rato crescesse mais. Natia, qual é a vantagem de ter um super gabiru? Não sei. Rato é bom de trabalhar. Vive 2 meses, se reproduz rápido, cresce rápido. Então, são organismos bons de trabalhar. Se fosse um elefante, demorava quanto tempo para o elefante crescer? Só para nascer mais de 1 ano. Então, assim, indivíduos que têm uma vida rápida são melhores de trabalhar. Por isso que o rato é bom. Mas qual é a vantagem prática de um super gabiru? A catita é o gabiru. E o super gabiru é, sei lá, o bicho ficou grande. Natiel, agora tu me traumatizou de novo. Tu disse que um rato vive 2 meses. Os ratos e os ratos norvégicos, que são esses geralmente que vivem no nosso meio, né? Porque eles estão no meio de nós, né? Infelizmente, essas 2 espécies de rato vivem a média de 2 meses. Ah, Natiel, mas lá em casa tem um rato faz 4 meses e eu não consigo matar. É o neto. É o neto já. Pode ter certeza. O rato mesmo, o vô já morreu aí. Certeza. Já voltou para o esgoto e lá ficou. Quem está ali é a descendência. Está honrando a família. Natiel quer dizer então que tem que pegar logo. Que o bicho cresce rápido. Ah, já lá em casa tem uma catita faz 2 meses, meu filho. Essa catita já morreu. Ela já deixou foi a cria. A catitinha no instante cresce. Mas é rápido demais. Natiel, mas lá em casa tem. Não tem como fugir não desses bichos. É uma praga. Deu 3 pragas que tem no nosso dia a dia. Ato, pardal e pombo. 3 pragas. Vocês sabiam que o rato transmite uma média de 30 doenças? Legal, né? Sabe quantos o pombo transmite? Mais de 60. E aí? Vamos brincar com os prupru? Vamos? Vamos brincar com os prupru para tu ver? Negada, entenda uma coisa. Os frupruzinhos, tem uns olhos vermelhos ali, já é para tu ficar com medo, rapaz. Ali assim, fica longe. Entendeu? Vai para longe de mim. Entenda uma coisa. Pombo. Não bote comida para pombo na sua calçada, não. Nem na pracinha. Faça isso, não. Por quê? Porque o pombo, ele tem uma mania de defecar demais. Eu digo mania porque ele faz muito mesmo, né? Aí fica ali. E quando não faz na caixa d'água, nosso teto, né? A gente nem vê. Aí o pombo tá ali comendo, um monte de pru, parece aquele boneco de massa Power Ranger, lá, pru, lá no chão. Aí os pombos são medrosos. Tu chega perto, sai tudo voando. E é um voo meio desengonçado, né? Quando ele bate as asas, ele cria uma circulação de ar. E se tiver algum micróbio presente naquela região, vai subir. E tu vai inalar. Vai brincar com pombo? Vai. Ou melhor, tá chovendo, vamos tomar banho na bica da vizinha. Naquela casa lá em cima tem gato, rato e pombo. 3 bichos que passam um monte de doença. Aí tu vai lá, venha água, venha. Venha, vai, tu se molha. Vai botar até aquela música. Como uma deusa, a água caindo em ti. Ou então aquela coisa do flash dance. What a feeling. Puxa o balde d'água na cadeira e tal. Pronto, mesma coisa. Aí vai tomar banho na bica da vizinha, vai. Imagina o quanto de micróbio tem ali em cima. O quanto? Não brinque não. Gato tem um micróbiozinho que ele é reservatório chamado Toxoplasma gondii, que é potencialmente letal.
Quem cria gato, possivelmente já entrou em contato com esse protozoário. Só que o nosso corpo consegue suprimir, graças a Deus. Mas se tiver uma imunossupressão, ele se manifesta. Rato passa um monte de doença. Seja o rato, a pulga do rato, o mijo do rato, o rato do rato, tanto faz. E pombo também, negado, é um monte. Um dos mais comuns e letais é a psitacose, que geralmente traz problemas respiratórios que levam à morte. Então, cuidado. Não se exponham a isso, não. Pelo amor de Deus. Não sei porque eu estou falando isso, mas vamos voltar aqui. Aí, a casa do gabiru gigante. Aí o homem começou a fazer experimentos sobre recombinar DNAs. Eu tenho aqui umas fotos, eu acho. Calma. Parece o Totó, né? Mas não é o Totó, não. Não é o Totó, não. Ó, você vê um boi que mais parece um dragão do Game of Thrones. Um rato brilhando, que nem um vagalume. Isso aqui são vacas, viu? É estranho, mas são vacas de costa, certo? Só, na verdade, a porção posterior das vacas. Você vê que as bichinhas têm muito leite, né? E as colegas, né? Fica as colegas eram mais franzinas, né? De repente ficaram fofinhas, né? Natiel, isso aqui tudinho são exemplos de técnicas de biotecnologia que foram aplicadas. A gente vai discutir cada um aqui, tá certo? Isso aqui é diferente do totó. Natiel, por que eu quero um boi desse aqui? Quanto mais músculo, mais carne, mais eu vendo. Concordam comigo? Quanto mais leite, mais eu vendo. Se faz bem para o animal isso aqui, a gente não está nem aí. Esses animais sofrem, por isso a bioética. Eu acho que está aqui a foto que eu queria. Esse coelho aqui não é uma foto que eu fiz no pente. Esse é um coelho que existiu. Transferiram o gene do vagalume para esse pobre. E o pobre brilhou. Natiel, como é que mode? O código genético, ele é universal. O coelho conseguiu ler o gene do vagalume e manifestou a característica do vagalume. Natiel, o que é isso aqui? É a planta. Que planta? A planta do tabaco. Natiel, o que é isso? Calma. Essa planta brilhou. É o nome dela. O gene do vagalume foi transferido para ela. E ela brilhou. Então, você vê a possibilidade de transferir genes de animal para animal, animal para vegetal, animal para bactéria, bactéria para animal e por aí vai. Olha como a tecnologia do DNA recombinante, ela é massa. E como é que isso aqui acontece? Pode transferir. Se a gente vai manifestar, já muda, entendeu? Mas pode transferir. Só que de cada experimento com sucesso, a maioria deu errado. Transferir é possível, se vai manifestar é outra coisa. Nem toda transferência vai ter a manifestação da característica. Beleza? A pergunta é massa. Eu posso transferir, ok, mas se eu vou manifestar, é outra história. E em teoria, não se permite fazer essas práticas com os seres humanos. É lei. Aí vem a bioética humana. A gente não pode expor o homem a isso. Por mais que deve ter alguém em algum canto do mundo, em um laboratório, fazendo X-Men por aí. Tá certo? Então, vamos entender aqui a prática do DNA recombinante. Eu vou para cá pertinho para vocês acompanharem comigo. Eu tentei fazer esse gráficozinho aqui. Isso aqui eu fiz para ficar o mais didático possível. Perceba bem que eu tenho aqui um DNA qualquer e eu cortei um gene que eu queria. Ah, Tiago, que gene é esse? Sei lá. Escolhe aí. Vamos falar do clássico. Olha a pilha, cuidado. Bora falar do clássico. O gene da insulina, que é o clássico. Digamos que eu decidi cortar o gene da insulina. Natiel, me dá uma dica antes de continuar isso aí. Como é que eu sei quem é o gene da insulina? Porque o homem já fez aquele famoso projeto Genoma. Lembram disso? Que a gente foi identificar os nossos genes, quantidade, onde eles estão e etc. Então a gente já sabe onde está cada um, digamos assim. Então eu decidi isolar somente, olha, recadinho do coração. Vamos ver. Natiel, tu é fofo. Gostei. Eu vou guardar no coração. Ó, no coração, pessoal. A pergunta da pessoa que fez aqui é o que eu vou falar agora. Tá certo? Mas obrigado pelo elogio. Ó, a resposta é o que eu vou falar justamente agora. Então, assim, eu queria fazer um experimento com o gene da insulina. Então, eu cortei o gene. Ó, tá aqui a tesourinha. Natiel, essa tesourinha é uma tesoura mesmo? Tu queria representar outra coisa? Essa tesoura é uma enzima
chamada enzima de restrição. Natiel, não gosto desse nome. Faz parte da vida. Então, enzimas de restrição é uma enzima que vai cortar o DNA em pontos específicos. Negado, a célula é pequena, o núcleo é menor, o DNA é menor, o gene é menor ainda. Como é que eu vou usar uma tesoura para isso? Não dá. Tem que ser uma tesoura microscópica. Como não tem tesoura microscópica, a gente usa uma enzima que vai se comportar como se fosse uma tesourinha. Então, essa enzima, ela vai cortar o DNA em pontos específicos. Está aqui. O nome dessa enzima é enzima de restrição. Corta o DNA em pontos específicos. Não é na doida, não. A enzima de restrição corta cada gene em ponto específico. A enzima que corta o gene da insulina não vai cortar o gene do hormônio do crescimento. Para cada gene que eu conseguir isolar, eu tenho uma enzima de restrição diferente. Tudo bem? Você pode até botar aí uma observação no seu caderno. Enzima de restrição geralmente são retiradas a partir de bactérias. Geralmente, por mais que tenha exceções, como de fungos e etc., enzima de restrição geralmente são retiradas de bactérias. Geralmente é assim que funciona. Só caso caia no vestibular, falando que as enzimas de restrições, de origem bacteriana, tu vai olhar assim, não pode. Tá verdade. Tá certo? A fonte geralmente são bactérias, sim. Então pronto, eu cortei esse gene. Só que eu quero levar esse gene para outro organismo. Aí eu não vou falar, gene, vai, gene, Não, o gene não responde, não é Totó. Totó responde. Se eu chamo Totó, Totó vem. Mas chama o gene, ele não vai, ele não vem. O gene não tem vida própria. Então como é que eu vou transferir o gene de um ser para o outro? Vocês sabem a resposta disso, só falta criar a conexão. Por exemplo, existe o vírus da dengue, mas como é que o vírus da dengue chega em você? Como é que o vírus dengue chega em você? Através de quê? Digam alto. Quem? O vírus chega na gente através de quem? Vírus dengue, chikungunya, zika, febre do Nilo, maiara, yong-yong. O Aedes aegypti, né? Lembraram do Aedes aegypti? O Aedes aegypti se comporta como o quê da dengue? Nome técnico? Vetor. O mosquito Aedes aegypti não é Aedes aegypti, é Aedes aegypti. A-E se pronuncia só o E. Aí você fala Aedes aegypti. É a E também, o segundo nome. Por que tu não fala Aedes aegypti, então? Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é o vetor da dengue, zika, chikungunya, maiara, yong-yong, febre ocidental do Nilo, febre do oeste, e por aí vai. Febre amarela. Tudo isso e muito mais. O Aedes é um monstro. Não tenho tempo para falar dele aqui hoje, não. Mas o Aedes é um monstro. Então, o Aedes é o vetor da dengue. Assim como o barbeiro é o vetor da doença de Chagas. Assim como o anófilis é o vetor da malária. Assim como o carrapato é o vetor da febre maculosa. Vetor é aquele ser que transporta o organismo de um canto para o outro. Vetor é aquilo que transporta. É aquilo que transporta. Ou seja, para transportar o meu gene para outro ser vivo, eu tenho que usar também um vetor. Vai usar o Aedes. Não. Tu vai usar geralmente o nome é esse? Plasmídio, que é um DNAzinho bacteriano extranucleoide. É um pedaço de DNA circularzinho que a bactéria tem no seu citoplasma. Esse plasmídio, eu pego um deles e faço o quê? Abro. Eu abro o plasmídio. Aí o que é que eu faço? Vou unir o gene que eu isolei com o plasmídio. Perceberam aqui? Que eu juntei os dois? Natiel, para cortar, tu usou a enzima mas para juntar esse gene com o plasmídio, eu usei outra enzima chamada DNA ligase. Então a de restrição corta e a ligase junta. Tudo bem até aqui? Aí o que é que eu faço então depois? Eu pego
nova estrutura, esse combinado, esse híbrido, ou seja, esse plasmídio recombinante, porque eu já estou com o DNA combinado, concorda? Eu pego esse plasmídio e jogo ele dentro de uma célula hospedeira, que pode ser, digamos, uma outra bactéria, por exemplo. Então, eu peguei o plasmídio com material genético combinado e joguei ele dentro de uma célula. Tudo bem até aqui? Ok? Posso seguir? Aí, o que acontece? Quando essa célula se dividir, quem é que se divide junto? Quem é que se multiplica junto? O gene que eu isolei. Nesse caso aqui, eu chamei de gene da insulina. Então, cada vez que essa bactéria se multiplicar, por exemplo, quem é que multiplica junto? O gene da insulina. Então, observando isso, e é dessa forma que hoje nós produzimos as insulinas que são dedicadas aos nossos diabéticos. Natiel quer dizer que o diabético, eu tenho uma família diabética, eles administram insulina de origem em uma bactéria? É. Eu aplico uma bactéria no diabético? Não. Depois que eu tenho um monte de bactéria a nível industrial, com o gene da insulina, a bactéria vai ler o gene da insulina. Afinal, o código genético é universal. E ela vai ler o gene insulina e ela vai produzir insulina. A bactéria usa insulina? Não, mas produz. Aí o que a gente faz depois? Elimina a bactéria, extrai e purifica só a insulina. E a gente dá para os diabéticos. Então, o diabético hoje toma insulina nesse processo. Natiel, e antes disso, como é que era? Era bem cruel. A gente tirava a insulina do pâncreas de porcos e bois. Natiel, sério, sério. A gente criava os bichos e tirava a insulina direto do pâncreas deles. Direto. Dava certo? Às vezes. Às vezes não. Por isso que tinha um risco de dar errado muito grande. Os diabéticos não tinham um tratamento eficiente. Com a insulina biotecnológica, é exatamente a insulina humana, porque vem do gene humano. Então não vai ter esse risco de dar errado, como tinha com a insulina porcina, que era a insulina que vinha dos porcos, por exemplo. Tudo bem? Mas espera aí, Natiel, mas espera aí. Me diz uma coisa a mais. Isso aqui aconteceu quando? O mais legal é que a primeira pessoa que utilizou isso aqui foi um menino. Aqui tinha seus 8 anos nos Estados Unidos. Ele estava já na beira já. Aí testaram nele. Deu super certo. O menino ficou massa. Aí depois morreu em um acidente de moto. É louco, né, a história? Vamos aqui. Então, existe esse processo aqui. Contudo, às vezes, eu posso pegar essa célula recombinante, esse plasmídio recombinante, e infectar um vegetal. Qual é a vantagem de eu jogar uma célula com um plasmídio recombinante no vegetal? Tu acha que a plantazinha lá brilhou por quê? Porque o gene do vagalume chegou nela. Mas para o gene do vagalume chegar nela, eu tive que cortar o gene, juntar no plasmídio e infectar a planta, para que a planta assimilasse aquele gene ao seu material genético. Compreendem isso? A planta, para assimilar aquele gene, eu tenho que, de alguma forma, levar esse gene até ela. Então, eu faço todo o processo e infecto, por assim dizer, e uno ao material genético do vegetal, para que assim ele possa incorporar o gene de interesse. Tudo bem? Então, no caso aqui do vegetal, eu não vou dar insulina para o vegetal, mas eu poderia transferir um gene que dê resistência à seca, um gene que dê resistência à praga, um gene que faça crescer mais rápido, alguma coisa do nosso interesse. Beleza? Massa, massa. Se eu consigo levar um material genético, um gene X, para o vegetal, desde o seu desenvolvimento, eu não vou dar para o vegetal adulto, eu vou dar para o vegetal em desenvolvimento, a nível embrionário. O vegetal vai incorporar esse gene. Significa dizer, então, que quando o vegetal se reproduzir, o seu descendente também terá esse gene. Ou seja, está incorporado no material genético dele. Massa. Opa, outro recadinho no coração.
Rachel, tu é fofo e legal. Gostei. Tô melhorando. Tô gostando dos elogios. Ó, vou guardar no coração também. Perguntar agora, como a enzima de restrição reconhece o ponto que vai ser cortado? Para cada enzima de restrição, existe um ponto X. A enzima que isola o gene da insulina só reconhece especificamente os pontos específicos para gene insulina. A enzima que isola o gene do vagalume para a produção de luciferina e luciferase, que é o que faz ele brilhar, já reconhece outro ponto. Ao longo do nosso material genético, nós temos sequências específicas. E as enzimas de restrição reconhecem exatamente essas sequências específicas de forma antiparalela. Lembra que a fita do DNA é dupla? E são antiparalelas? Uma fita vem, a outra vem contrária. Lembram disso? O famoso 3 linhas, 5 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Lembram disso? Todo mundo lembra que o DNA tem 2 fitas? Pronto. Essas fitas são antiparalelas. A sequência vem de um lado para o outro e do outro para cá. As enzimas de restrição elas reconhecem pontos específicos com sequências antiparalelas, chamadas sequências palindromônicas. Então, a enzima de restrição vai reconhecer exatamente o seu sítio de ligação. Isso é molecularmente já programado, entendeu? A enzima X corta o ponto X. A enzima Y só vai cortar DNAs em ponto Y. E assim sucessivamente. É um ponto específico que nós chamamos de sequências palindromônicas. Mas para o vestibular, você não precisa saber onde é cada ponto, qual ponto cada enzima reconhece, etc. Porém, é muito específico. Tudo bem? Quem perguntou, ok? Vamos seguir? Dito isso, essa transferência de material genético de um organismo para o outro deu origem aos transgênicos. Todo mundo fala em transgênico, mas todo mundo entende o que é um transgênico? O que é um transgênico? É o indivíduo que recebeu o DNA gene de outro. Vou repetir. Maneira bem simples. Transgênico é um indivíduo que recebeu o gene de outro. Ok? No caso da bactéria insulina, quem é o transgênico? Quem é o transgênico? A bactéria. Foi ela que recebeu o gene, concordam? No caso do vagalume e do coelho, quem é o transgênico? É o coelho. Transgênico é quem recebe a informação. Beleza? Natia, e quem doou? Doou. É só isso mesmo. É o doador. Ok? Aí, existe uma grande coisa que eu preciso te mostrar. Duas, na verdade. Primeira, recadinho no coração. Eita. Ok. I know reason. And I should have known better. Tom na cabeça, vai. Sempre que for combinar um gene, é preciso fazer a mistura sempre com o plasmídio. Nem sempre se usa plasmídio. Às vezes se usa vírus, às vezes se usa fungo. Às vezes consegue fazer uma eletrofusão, que é fundir direto no DNA. Tem eletroporação, tem vários processos, ok? Para quem perguntou, tem várias formas. O plasmídio, porque é o clássico. Eu posso usar um vírus, um fungo, fazer uma ligação direta por fusão, eletroporações e por aí vai. Técnicas existem várias. Como o vestibular não nos permite ensinar tudo, a gente mostra mais o básico. Para quem perguntou, ok. Vamos aqui para a próxima. Ixi, tem outra, né? Sorry. Only you can say. Ó, tem até um coraçãozinho, essa eu gostei. As outras também tinham, certo? Ó. Rapaz, essa pergunta aqui merece um prêmio, viu? Você poderia botar até uma músicazinha. When lights go down, I see no reason. Uma cor bem assim, porque foi romântica, viu a pergunta? Você pode botar até uma música, mais um romantismo mais moderno, tipo assim, uma Marília Mendonça, que cabe mais aqui, viu? Você pode revisar voado. Está escrito aqui. Você pode revisar voado. Só, mitose e meiose.
Tipo, só voado, mitose e meiose. Pai, peço para dar um mortal aqui duplo carpado, com 3 giros no mar. Mas eu vou tentar fazer voado. Vou guardar no coração também essa aqui. Eu vou tentar. Deixa eu só terminar aqui o transgênico, mas eu vou tentar. Só por causa do voado. Ó. Escuto. Que negócio, mulher? Que bicho? O totó? Não. O boi? Na verdade, a pergunta dela foi legal. Vou tentar traduzir aqui, isso é o que eu entendi. Se usa muito técnicas de suplementação hormonal para fazer crescimento de massa muscular. Sim, é possível você usar hormônios como os IGFs, os IGHs, para ter um maior crescimento muscular. É possível, sim. Só que você pode administrar diretamente para que você estimule o teu músculo estriado esquelético, junto com as células satélites que ficam do lado, crescerem mais. Lembre que hipertrofia muscular não é aumento, não é só aumento do músculo. A hipertrofia muscular é um crescimento da fibra muscular também. Não confunda a fibra crescer com a fibra se multiplicar. Tem muito mais crescimento de fibra do que multiplicação de fibra. E o nosso corpo ele tem um limite genético, assim dizendo. Até onde eu consigo crescer? Até onde eu consigo ter uma hipertrofia de maneira natural, saudável, sem ter que forçar o crescimento? Nós temos um limite em altura, em massa muscular e etc. E, então, eu posso manipular geneticamente os organismos para ter uma maior multiplicação celular, para que o meu limite de crescimento muscular seja estendido. Como, por exemplo, você trabalhar em cima da miostatina, que é uma proteína que atua no crescimento muscular. Se eu inibir a miostatina, por exemplo, eu vou ter um crescimento muscular maior, eu vou ter uma hipertrofia. E tem trabalhos em cima disso. Você inibe quem controla o crescimento. Se crescer mais, mais músculo, mais carne. Beleza? Voltando aqui. Então, o transgênico quem recebe? O coelho era o transgênico, a planta era o transgênico, ok? Só que não adianta só eu receber o gene. Eu também tenho que manifestar esse gene, concorda? Meu amigo ali de verde perguntou. Se eu trouxer o gene da vagalume para o ser humano brilha? Não necessariamente. Uma coisa sou eu transferir, outra coisa sou eu manifestar o gene. O transgênico tanto recebe quanto manifesta. Tudo bem? E a segunda grande diferença que eu tenho que te mostrar hoje aqui. Alguém já viu essa frase hoje? Já, né? Estão cansados de ouvir essa frase já, né? É de propósito. Aquela carinha, não sei por que eu botei, tá certo? Não sei, acho que devia ser a fome na hora, o sono, não tenho a mínima ideia. Pronto, isso aqui é uma frase que vira item do Enem. Transgênico não quer criar nova espécie. Transgênico busca o quê? Melhorar a espécie. Dá àquele ser vivo uma característica que ele não tinha antes. Eu não estou brincando de Deus, eu não estou criando novas espécies. Eu estou melhorando a espécie. Frase legal, melhoramento genético. Ok? Estão copiando? Ok? Estou operando. É que tem que falar voado de mitose e meiose também. Não sei como, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Quem mandou essa pergunta, eu quero saber quem é depois. Oi. Não tem vergonha não. Tu tá falando do animal híbrido que não vai produzir, tá falando? Tá falando do jumento, do burro? É? É o mais clássico, geralmente que o pessoal toca no assunto. Vamos lá. Ela perguntou sobre os animais híbridos. Lembre que um animal híbrido é um animal que surgiu do cruzamento entre duas espécies diferentes. Então não tem aí biotecnologia, foi algo natural. Entendeu? O híbrido ele tem uma mistura de DNAs de espécies diferentes, porque ainda foi permitido, ainda não tinha essa barreira reprodutiva entre eles. Tipo o cavalo e o jumento, que gera o burro. O burro é um híbrido do cavalo com o jumento. No caso, o cavalo com a jumenta, né? Obviamente. Então, ele é um híbrido. Só que não é um processo de biotecnologia. Não é algo que o homem manipula, é algo natural.
Tá certo? Então, já copiaram aqui. Pronto. Essa frase aqui é polêmica. É polêmica. Como diria nosso amigo João Inácio Júnior, ou bafulê, né? Ó, transgênico é diferente de organismo geneticamente modificado. Eu vou te explicar agora. Pessoal, transgênico é um ser vivo que recebe... Fala, meu Deus do céu. Chegou mais. Deixa eu só explicar isso aqui. Transgênico é um organismo que recebe gene de outro, ok? O transgênico teve uma modificação genética? Teve. Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Concordam comigo? Sim? Contudo, se eu pego um organismo qualquer e eu tiro um gene dele, eu só fiz isso, eu só tirei um gene dele. Eu modifiquei ele geneticamente? Sim. Mas ele é transgênico? Não, porque transgênico é quem recebe. Diferença, então, transgênico é um ser que recebe gene de outro. Geneticamente modificado é um organismo que tem qualquer tipo de modificação genética. Percebe a diferença? Alguém me empresta 2 estojos, cada pessoa um estojo. Você trazer 2 estojos, né? Vou aí buscar. Eu vou pedir só para o Natiel repetir tudo de novo, que o pessoal do interior não ouviu nada porque está sem o microfone. Ixi. Vamos lá, vou repetir tudo. Pronto. O pessoal lá do interior, cheiro, vocês são fofos. Deixa eu abrir de novo aqui. Meninas, me permitam usar de novo seus estojos. Quando eu tiro, é bom que frisa, eu tiro o gene de um organismo e coloco em outro, quem recebe um gene é um transgênico. Se ele é um transgênico, ele é geneticamente modificado. Contudo, se eu só faço retirar genes de um organismo, ele é transgênico, mas é geneticamente modificado. Ou seja, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um. Beleza? Cheiro, povo do interior. Beijo grande. Ou seja, voltando aqui. Fala. Eita diabo. Vala-me Deus, ainda tenho voado. Vala minha nossa. Deixa eu logo ler um monte de pergunta aqui. Eu gosto dessa amarela, que começa, finalmente uma falou a verdade. Você é fofo. Finalmente, eu estou falando a verdade, viu agora? Falando a verdade. Não, é só o doador. Quem doa o gene é um vetor? Não, o vetor é quem transporta o gene de um canto para o outro. Ok? Doador é só o doador mesmo. Beleza? Vamos próxima. Vamos lá. Fala-me Deus. Essa aqui eu não vou ler não, tá certo? Mas obrigado quem escreveu isso aqui. Muito obrigado de coração. Não é uma pergunta. Muito obrigado. Essa também.
ler só o começo. Todo organismo tem fita dupla? Se estiver se referindo ao DNA, geralmente é. Você escuta muito que DNA é fita dupla, RNA é fita simples, né? Porém, existem exceções. Mas a nível de vestibular, eu acho que só cai isso mesmo. DNA, fita dupla, RNA, fita simples. Porém, há exceções. Mas não vem ao caso do vestibular. Mais uma. Além dessa. O que determina o que irei usar no lugar do plasmídio? A técnica que você vai utilizar, qual é o gene que você quer transportar, qual é a sua metodologia científica. O plasmídio nem sempre dá certo. Às vezes os genes são muito grandes, então é melhor usar um organismo, um vetor maior, que comporte um gene maior. É que nem tu querer transportar um boi numa pampa. Melhor usar um caminhão, entendeu? É um exemplo. Depende do gene que eu vou transportar. Beleza? Quem perguntou o que usar no lugar do plasmídio? Ah, minha nossa, ainda tenho voado. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ok. O quê, mano? Que doença, homem? Tu tem que dizer qual é a doença aqui, senão eu não vou saber responder essa pergunta. Se eu substituir o plasmídio, eu vou curar a doença? Qual doença? Preciso desse detalhe. Deixa eu ver aqui a outra. Ah, meu Deus. A pergunta é, se eu levo um plasmídio para um organismo que não tem uma dada doença, e esse organismo vai desenvolver a doença? Não, eu não estou transportando genes da doença. Eu estou transportando genes que trazem características interessantes. Que às vezes essa característica que eu transporto já é para resolver um problema, possivelmente. Então, o plasmídio ele não é uma disseminação de doença. Ele é um vetor. Mas nem todo vetor significa doença, que nem o Aedes aegypti. Beleza? Tem mais aqui. Esse aqui está na minha mão. O que faz um ser vivo manifestar a característica ou não? Você recebe, mas tem que manifestar. O que é que vai determinar se você manifesta ou não manifesta a característica? Depende. Depende muito. Você tem que ver que eu tenho que ler o material genético, eu tenho que produzir o produto, eu tenho que saber se a minha maquinária celular é adaptada para produzir aquela proteína ou aquele produto final, se aquela proteína vai ter relevância para mim. Uma coisa é um vagalume brilhar, outra coisa é um ser humano brilhar. Há toda uma complexidade orgânica diferente. Então, e muitas coisas não são ainda entendidas pela ciência. Entendam, ciência não é absoluta. Muita coisa a gente não entende ainda. A gente precisa de mais tempo pesquisando para te dar mais respostas. Mas depende muito do gene em questão, do organismo doador, do organismo receptor, da maquinária biomolecular que vai participar desse processo. Então é algo bem relativo mesmo. Deixar aqui. Negada, só de falar rapidamente de clonagem, vou tentar fazer. Ok. Só vou ler o final. Massa pergunta. Massa. Qual é o risco para a nossa alimentação em comer transgênico? Pessoal, hoje está tendo nenhum não. Eu vou dizer que nunca vai dar problema? Também não. A gente não sabe o futuro, realmente. Hoje, uma coisa é fato. Se não fosse o transgênico, tinha gente morrendo de fome. O transgênico hoje está suprindo a demanda alimentar mundial. O Brasil hoje é uma cultura transgênica, basicamente. O Brasil hoje é uma cultura transgênica. O transgênico melhora o plantio, gera mais alimento, cresce mais rápido, colhe mais rápido, então melhora muito. Alguém aqui tem medo de comer alguma coisa transgênica? Alguém que já tomou Dorflex na vida, qualquer remédio? A casca do remédio é de amido transgênico. Então você come nem que você não queira, tá certo?
A casca do remédio é amido transgênico. Então, nem que você não queira, você usa transgênico. Mas, assim, a gente não sabe se um dia vai dar problema. Hoje, ele é fundamental. Nem o transgênico está dando conta da comida mundial. Hoje, estão se cultivando algas e larvas de inseto no mundo todo para tentar dar conta da demanda alimentar. Beleza? Lembra daquela velha história lá do Thomas Malthus, né? A população cresce em PG e o alimento em PA. É a história do Thanos, né? No Vingador. É filosofia no Vingadores. O universo é infinito, porém tem recursos finitos. Tem uma filosofia pesada nos Vingadores ali. Só você parar para avaliar. Por isso que ele quer matar parte da vida do mundo, do universo. Clonagem, só te falar muito rápido. Clonar, tu tem 3 tipos de clonagem. Tu pode copiar um gene, tu pode copiar um organismo, ou tu pode fazer uma clonagem para fins medicinais, que é a famosa clonagem terapêutica. A ovelha Dolly foi uma clonagem reprodutiva. Eu estou clonando um organismo. Eu posso multiplicar um gene. Depois no seu material, você lê. Não vai dar tempo de falar, já pediram para encerrar aqui. É o chamado PCR, que é uma prática de você amplificar a quantidade de genes. Eu estou copiando o gene. Eu estou criando um banco de genes. É uma clonagem genética. É uma clonagem de DNA. Eu posso copiar um organismo, como foi a Dolly. Ou eu posso clonar um organismo e no embrião eu paro. E vou usar aquele embrião para gerar um órgão, um tecido para tratar uma doença. Como tem finalidade medicinal, eu chamo de clonagem terapêutica. Beleza? Pessoal, eu vou aceitar o desafio. Tentar falar mitose e meiose voado. Mitose e meiose são 2 aulas que os alunos detestam. Detestam. Concordo com vocês. Todo mundo, ao lembrar de uma célula em mitose e meiose, lembra que tem umas fitinhas que fica atravessando a célula? Lembra de umas fitinhas, nos fiozinhos? Eu posso chamar de fiozinho? Obrigado. Vamos chamar de fibra. Posso chamar de fibra? Ok. Os fiozinhos, as fibras, atravessam uma célula de um lado para o outro. Guarda esse nome, fibra. Qual é a intenção da mitose e da meiose? É um processo de divisão celular. Eu quero dividir a minha célula, ok ou com problemas? Ok. Eu quero que minha célula fique legal, a porra divisão. Pessoal, quando eu vou dividir minha célula, quem é que eu tenho que garantir que esteja íntegro do começo ao fim? O DNA. Se eu vou dividir a célula, o DNA tem que ser bem dividido. Concordam comigo? Se eu dividir mal o DNA, eu posso ter uma mutação. Ok? Todo mundo? Então, o grande lance da mitose e da meiose é garantir que o DNA vai ser dividido adequadamente. Beleza? Posso seguir? Beleza. Quando eu começo a mitose, primeira fasezinha, prófase, lembra desse nome? Prófase. Na prófase, surgem as fibras, lembra da fibra? Na prófase surgem as fibras. Guarda isso. Segunda fase, metáfase. Na segunda fase, as fibras se ligam aos cromossomos. Para que a fibra tem que se ligar ao cromossomo? Porque o cromossomo não tem vida própria. Fala, cromossomo, para cá. Você, não, ele não vai. Ele não é quem? Totó. Ele não é totó, que vem para onde eu quero. Então, eu tenho que separar o cromossomo adequadamente. Cromossomo DNA, né? Ou seja, na prófase surgiu a fibra. Na metáfase, a fibra se ligou aos cromossomos. Para na próxima fase, que é a anáfase, a fibra separar os cromossomos adequadamente. Visualizam isso? A fibra surge na prófase, se liga ao cromossomo na metáfase, separa os cromossomos na anáfase. Já separei o DNA? Já. Tá ok? Tá. Posso dividir a célula em 2. Quarta fase de telófase. Então, repetindo. Depois que o DNA está dividido, pode bandar a célula no meio. Ou seja, fibra surge na prófase, se liga ao cromossomo na metáfase, separam eles na anáfase. DNA está ok? Tá. Está dividido? Tá. Divide a célula em 2. Telófase. Beleza? Mitose e meiose basicamente é isso. Tá certo? Então tentei ser voado como vocês pediram. Não sei quem foi que fez essa pergunta, mas espero que tenha ajudado aí. O negócio aqui meio esquema caldo de cana, bem rápido mesmo. Ok? Então, pessoal, eu vou só mostrar aqui o negócio da clonagem, antes que o Fábio me expulse. Lembrando que eu posso multiplicar genes, posso clonar um organismo, ou ter clonagens com finalidades terapêuticas. Tratar doenças neurodegenerativas, por exemplo. E a tia já mostrou isso, eu sei. Aqui é a Dolly,
e uma das suas doadoras. Lembrem disso. Só para lembrar a clonagem reprodutiva, que é o que mais cai no vestibular. Eu pego um óvulo e jogo fora o núcleo do óvulo. Ficou então um óvulo sem núcleo. Ok? Depois eu pego uma outra célula somática, diploide, 2N, e dela eu aproveito somente o núcleo. Quer dizer que eu pego o óvulo de um organismo e o núcleo de outro. O que é que eu faço então com esses dois? Junto. Fusão do óvulo 1 com o núcleo 2. Esse zigotozinho aqui vai começar a se desenvolver embrionariamente. E lá no 5º dia do desenvolvimento embrionário, ele atinge uma fase chamada blastocisto. O que é que eu faço com ele? Implanto no útero de outro animal. Nath, o que são 3 animais? Um doa o óvulo, um doa o núcleo e um empresta o útero. Quem empresta o útero é a mãe de aluguel. Beleza? Pergunta a vocês, o clone é clone de quem? Do 1, do 2 ou da mãe de aluguel? Do 2, porque foi o 2 que doou o DNA nuclear. Beleza? Aqui é uma questão que eu ia fazer à parte, clonagem terapêutica, eu acho que o tema não está deixando. Eu tenho aqui 3 minutos para fazer quase um miojo, mas só para finalizar isso aqui. DNA fingerprint é um tema que está caindo no Enem quase todo ano. Não adianta porque tu botou aqui uma impressão digital, porque fingerprint é impressão digital. Então, é o nome impressão digital do DNA. Como é que esse nome hoje esteja em desuso, seja mais DNA profile ou DNA typing, a gente ainda usa o termo fingerprint. Resumindo a história, o nosso gene, o nosso conjunto genético é individual ou alguém tem igual ao meu DNA aqui? Nosso DNA é individual? Se o meu DNA for igual ao de alguém, essa pessoa vai ser o quê, meu? Um clone, né? Então, cada pessoa tem um DNA único. Concordam comigo? Se cada pessoa tem um DNA único e eu dispor esse DNA em um exame laboratorial, em uma prática chamada eletroforese em gel de agarose, é um nome feio. Mas se eu pego esse DNA único e começo a separar ele de acordo com o seu peso molecular, concorda que a forma como o meu DNA vai se separar é diferente do seu? É diferente do Fábio? Porque se cada DNA é único, a separação também é o quê? Única. Concordam comigo? Então, quando eu começo a separar o nosso DNA, nessa técnica chamada eletroforese, ele vai gerar esses gráficos aqui, que nós chamamos de bandas, tá certo? Que chamamos de bandas. Lembram que o código genético ele é o quê? Universal, né? Quando eu gero essas bandas, se o meu DNA é único, eu vou separar, eu vou ter bandas únicas, concordam? E o meu DNA é formado metade pela minha mãe, metade pelo meu pai. Por isso, eu aplicar a técnica no meu pai, na minha mãe e em mim, eu posso comparar se eu sou ou não filho deles. Percebam bem, mãe, que indivíduo aqui tem esse gene da mãe? 3. Ele tem algum do pai? Tem. Da mãe, dá certo. Não deu certo. Concorda? Esse aqui? Não. Mas olha para o pai. Deu certo? Ou seja, você concorda que o indivíduo, você começa a comparar o DNA de um com o DNA do outro. Cada imagem que você forma é única, porque o nosso DNA é único. Assim como são nossas impressões digitais. Então, se você vê isso na prova do Enem, você só vai comparar o pai com o filho, a mãe com o filho e por aí vai. Tudo bem? Pessoal, não vou mais me prolongar, já recebi a plaquinha aqui do Ultimato, dos Vingadores. Prazer enorme estar aqui com vocês. Desculpa a correria.